Olá, boa tarde. Meu nome é Cássia Maria Gomes Belo, eu sou assistente social e sou professora, e é um imenso prazer vir aqui conversar com vocês sobre o direito das pessoas com autismo. Esse assunto é muito interessante e me alegra bastante, visto que é um assunto novo, porque a legislação ela é relativamente nova e, infelizmente, as leis elas são pouco divulgadas no nosso país. Então, vamos começar falando sobre a Constituição Federal. A Constituição Federal ela foi escrita no ano de 1988, já tivemos outras constituições antes dessa, mas essa ela tem uma particularidade por ser conhecida como a Constituição Cidadã. Ela trata de forma igualitária todos os brasileiros, independente da idade, independente do sexo, independente da cor da pele. Isso é bem interessante, porque a Constituição Federal ela vem abrir um leque de direitos para alguns grupos de pessoas que até então não tinham os seus direitos reconhecidos. A Constituição Federal, a Constituição de 1988, ela dá voz a alguns grupos que não tinham voz anteriormente. As crianças são uma delas, né? Os idosos. Esse grupo de pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, eram considerados incapazes. Então, a criança não era ouvida, a criança não tinha direito a expressar sua vontade, e isso se torna totalmente modificado com a Constituição de 88. Uma dessas conquistas é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990. O Estatuto da Criança diz o seguinte, que toda a sociedade tem obrigação de zelar pelo bem-estar físico, mental, emocional, educacional de crianças e adolescentes. Assim como o Estatuto da Pessoa Idosa, né, que é a Lei 10.741 de 2003, que também trata do direito da pessoa idosa. O que isso implica para um autista? Implica que esse autista, enquanto ele é criança e adolescente, além de legislações específicas, ele está sendo amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, se ele tem de 0 a 18 anos. Tá? Porém, existe um marco bem interessante, porque o autismo ele não era considerado uma deficiência. O autismo era considerado um transtorno e, como tal, ele não era abrangido pela legislação que garante o direito das pessoas com deficiência. Quando que isso muda? Isso muda em 2012, com a Lei Berenice de Piana, que é a Lei 12.764 de 2012. Vocês conhecem a Berenice de Piana, ela é uma ativista, mãe de um autista, que durante muito tempo, e até os dias atuais, ela luta para que as pessoas com transtorno do espectro autista tenham direitos a uma qualidade de vida melhor. A Lei Berenice de Piana, ela determina o direito do autista a ter um diagnóstico precoce,
a tratamentos e terapias e medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, o acesso à educação e à proteção social, ao trabalho e a serviços que proporcionem a igualdade de oportunidades. Essa lei também estipula que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Bom, como eu tinha dito para vocês, isso não ocorria antes de 2012. E eu tenho um prazer muito grande de ter feito parte desse processo. Eu conheci a Berenice em 2008, numa ação social onde eu trabalhei, no município onde ela mora. Como assistente social, eu sou perita em avaliação de crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos. E quando você faz um processo de avaliação diagnóstica de uma criança ou de um adolescente vítima de maus-tratos, não houve um flagrante do crime. Existe uma avaliação onde você vai ver se houve ou não a violência. A violência ela pode ser física, emocional, pode ser o abuso sexual. Quando você faz esse processo é feito por uma equipe multi e interdisciplinar que vai avaliar para ver se essa criança foi vítima ou não. Ora, como que você observa isso? Observa através de uma mudança de comportamento, mudança na rotina de sono, mudança na escola. Essa criança, ela sofre toda uma transformação. Alguns dos sintomas, ela passa a não dormir, ela passa a ficar mais chorosa, muitas vezes volta a urinar, a evacuar na calça. Ela passa por transtornos alimentares, como bulimia, ou comem compulsivamente. Então, isso pode ser sintomas de que essa criança está sendo abusada sexualmente. Tá? O abuso sexual, ele se dá com alguém de confiança dessa família. Não é um estranho que chega e mexe nessa criança. É alguém que convive, que tem a confiança da criança. A criança chega, a criança tem laços de afetividade com esse suposto agressor. E você, para fazer essa avaliação, é uma situação bem minuciosa. Por quê? Porque você está lidando com vidas. Tá? E existe todo um protocolo de atendimento à criança, de atendimento a familiares, inclusive ao suposto autor da violência. Se isso não é fácil quando você lida com uma criança típica, em se tratando de uma criança autista, essa dificuldade ela é elevada a um expoente muito grande. Por quê? Porque existem autistas que não falam, existem autistas que não mostram reação à dor. E como que eu faço essa avaliação? Se não há uma mudança de comportamento. E essa fala eu tive com a Berenice durante essa ação social. Falei para ela que isso me incomodava muito, né? Que essa característica do autismo pode torná-lo muito mais vulnerável a qualquer tipo de violência, principalmente as sexuais. E ela me convidou para participar da audiência pública que haveria na Câmara dos Deputados do Estado do Rio de Janeiro. E eu participei como ouvinte. Só que na plateia, enquanto alguém argumentava alguns assuntos, eu pedi a palavra e fiz exatamente essa pergunta. Se uma criança típica
muitas vezes relata com detalhes o que está acontecendo com ela e não recebe crédito da família, muitas vezes dizem que é invenção, que é coisa da cabeça, que, enfim, são várias as explicações que nós iríamos levar muito tempo aqui para falar sobre isso. Como que uma pessoa com autismo que não consegue explicar, que não consegue relatar, que não consegue nem ter uma mudança de comportamento para que eu avalie que alguma coisa de errado está acontecendo, pode ser considerado uma pessoa normal. Aí houve um silêncio e eu fui relatando, falando, fazendo alguns relatos, dando alguns exemplos. No final dessa audiência pública, eu fui convidada pela Berenice de Piana para fazer parte da mesa no Senado Federal para que eu pudesse levar essa minha fala para o Senado. E eu estive em Brasília junto com ela em 2009 e lá eu trouxe essa mesma fala. Expliquei como que você avalia uma criança típica e como que nós deveríamos... Qual seria a solução para uma criança autista? Seria deixá-la continuar sendo vítima de uma violência, já que ela não consegue demonstrar, já que ela não consegue trazer indício nenhum que possa despertar em quem cuida daquela criança que ela está sendo vítima? Lembrando que, estatisticamente falando, infelizmente, o pai biológico ocupa o primeiro lugar no rol dos abusadores. Avô, segundo. Padrasto, terceiro. Então, eu não posso dizer que um abusador é alguém distante, é um tio distante. Não. Então, o cuidado, né, o Estatuto da Criança garante que a família seja responsabilizada e que a família se integre na proteção dessa criança, seja ela autista ou não. Então, se essa criança é autista, eu digo que essa criança não é uma pessoa com deficiência se ela não consegue me dar indícios para que eu a proteja de uma forma mais efetiva. E eu fico feliz porque essa fala tem incomodado bastante a todos que estiveram presentes naquele momento. Tá? E anos depois, lógico que a Berenice teve um trabalho hercúleo em relação a essa legislação. Ela tem um grupo de pais que acompanham há muito tempo e que ajudam ela nessa luta. E essa legislação 12.764, ela é de extrema importância para a pessoa com autismo. Porque, além de garantir o diagnóstico precoce, ele traz a pessoa com deficiência para os efeitos legais, para ter direitos a todas as legislações que salvaguardam as pessoas com deficiência. Tá? Bom, existe um estatuto, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Essa lei não surge em 2015. Ela nasce, tá, no direito da pessoa com deficiência, onde o Brasil participou numa convenção das Nações Unidas, com a Lei 6.949 de 2000, que é o direito da pessoa com deficiência. A Lei de 2000, ela vai evoluir e vai trazer de uma forma mais específica, em 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá?
Além desses dois estatutos, existem algumas legislações que a gente vai ver agora, que elas regulam as questões do cotidiano, do dia a dia da pessoa com deficiência. Algumas legislações que facilitam, digamos assim, a vida de quem tem deficiência. Bom, nós temos a Lei 7.713, de 1988. Essa legislação, ela garante às pessoas com doenças graves a isenção no imposto de renda de pessoa física. Bom, quem declara imposto de renda sabe o quão é complicado pagar imposto de renda e o quanto é caro. Essa legislação, ela garante a isenção para as pessoas com doenças graves. E, a partir disso, essa legislação também se aplica para todas as pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência, ela tem o direito à isenção do imposto de renda. Como que ela consegue isso? Ela tem que procurar, munida de documento, no caso do autismo, ela tem que ter o laudo, assinado por um médico com um CID, com o Código Internacional de Doenças, CID-10, e tem que apresentar toda uma documentação na Secretaria de Fazenda da sua cidade. E lá eles vão explicar como que você tem essa isenção de uma forma mais específica. Tá? Um contador também consegue ajudar, porém, não precisa pagar um contador. A lei existe e pode ser aplicada. Bom, a Lei 7.853, de 1989, estipula o apoio às pessoas com deficiência na sua integração social, institui a tutela jurisdicional de interesse coletivo ou difuso dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público e define crimes. Qual a importância dessa lei? A importância dessa lei é que ela torna os crimes cometidos contra a pessoa com deficiência, ele recebe um agravante perante a lei. O que é um agravante? Agravante é aquilo que torna a lei mais pesada na hora da pena, da aplicação de pena. O estupro é um crime hediondo. O que é um crime hediondo? É um crime que não tem fiança. E o estupro cometido contra uma pessoa com autismo ou com qualquer outro tipo de deficiência, isso é um agravante para o autor do crime. Essa legislação também define que algumas nomenclaturas devam ser excluídas, como aleijado, retardado, debilóide, que você pode criminalizar alguém por usar como crime perdão, não é racismo, tá? Mas é um crime onde você trata essas pessoas de uma forma, vou repetir, perdão, de uma forma pejorativa, e é um crime... Ai, Senhor, calma, Cássia, calma, você vai... Bom, vamos lá. É um crime... É crime. Tá? Então, você trata de... Não é crime de injúria, gente. Deus do céu. Preconceito. Pronto, saiu a palavra. É preconceito.
Então, utilizar algumas nomenclaturas não é correto, né? Volto a dizer, quando se usa essa nomenclatura de retardado, mongoloide, isso é tratado como preconceito. Então, essa legislação, ela vai garantir isso, tá? E vai garantir que o Ministério Público, ele fiscalize esse tipo de crime. Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, tem algumas vezes a gente se vê querendo fazer uma denúncia contra um crime. E onde que você pode fazer? Você pode fazer pelo telefone 127, que é o telefone do Ministério Público. E nessa hora, o Ministério você pode fazer uma denúncia anônima, se você não quer ser identificado por uma questão de segurança. Você pode fazer essa denúncia através do site do Ministério Público na internet, ou você faz essa denúncia no próprio Ministério Público da sua cidade. Ok? Bom, Lei 8.742, de 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social, a LUAS. Aí mexe no meu coração, porque é a lei da assistência. Com a Constituição de 88, a Constituição, como eu falei, essa Constituição cidadã, ela traz para o tripé da Seguridade Social a assistência social, a previdência social e a saúde. Qual a diferença de assistência social e previdência social? Assistência social é uma política pública não contributiva que tem direito a ela todo aquele que dela necessite. A previdência social, ela é uma política pública, porém contributiva. Para ter acesso aos benefícios da previdência social, você tem que contribuir para a previdência social de forma formal, ou seja, aqueles profissionais que trabalham de carteira assinada, regidos pela CLT, eles são cobertos pela Previdência Social, ou como autônomo, ou como microempreendedor, empregado doméstico. Existem outras formas de contribuição para a Previdência, mas você só tem acesso à aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade, se você contribuir para a Previdência Social. Tá? O BPC, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício da assistência social, né? Que, como eu já expliquei para vocês, é para todo aquele que dele necessite, né? Que dela necessite, mas qualquer pessoa com deficiência recebe BPC? Qualquer idoso pode receber BPC? Não. Esse benefício, ele se dá, no caso do idoso, para aquele idoso que não tem pensão, que não tem quem olhe por ele, que nunca contribuiu para a Previdência Social, para que ele não fique no desamparo. Ao completar 60 anos, ele pode requerer o BPC. Mas isso é ponto. Agora, quando eu trato do BPC para pessoa com deficiência, eu tenho que, primeiro, tanto o idoso quanto a pessoa com deficiência, eles devem estar inscritos no CAD único, que é o cadastro do Programa Único dos Programas Sociais do Governo Federal. O nome é CAD único. Onde que você preenche o CAD único? No CRAS. O que é CRAS, Cássia? O Centro de Referência da Assistência Social. Também é uma vitória da Lei Orgânica da Assistência Social. O CRAS é um espaço físico
que existem em todos os municípios da federação, e esses espaços, eles estão ali destinados para ampararem as famílias, principalmente as famílias em situação de vulnerabilidade. As famílias que passam por uma situação de pobreza, por uma situação de agressão, de violência. Então, é o CRAS que vai fazer esse atendimento. O CRAS tem por objetivo esse empoderamento dessa comunidade. Então, esse CRAS, ele existe em todos os municípios, existe em todos os bairros, porque esse CRAS ele vai existir a partir de um número X de pessoas. Se o bairro é muito populoso, pode ocorrer de ter 2 ou 3 CRAS naquele mesmo bairro. Então, cada bairro, em cada município da federação, existe um CRAS. Então, a pessoa se dirige ao CRAS e preenche o CAD único, que é esse cadastro para programas sociais do governo federal. Esse preenchimento, ele tem que ser feito de uma forma muito minuciosa, muito cuidadosa. Para quê? Porque através da interpretação desse CAD único, é que esse benefício vai ser liberado ou não. Porque para receber o BPC, a pessoa com deficiência tem que ter uma renda per capita familiar inferior a meio salário mínimo por membro da família. Como que isso é feito? Bom, existem as composições familiares. O que é considerado familiar? Pai, mãe, filho. Mãe, mãe, filho. Pai, pai, filho. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia nós temos famílias homoafetivas. E essa composição, ela é respeitada. Até porque a discriminação é crime. Tá certo? Então, mas eu posso usar como membro da família meu tio que mora comigo? Não. Tio, primo, agregados, eles não entram nessa contabilidade de renda per capita familiar. Eles podem até morar na mesma casa. Mas por isso que eu falei da importância de se preencher corretamente o CAD único. O que recebe, quantas pessoas, o que se gasta, como que é a dinâmica dessa família. Isso tudo vai ser levado em conta. E quem faz a avaliação é a Previdência Social. Quem faz essa avaliação é um médico. Então, esse médico, ele vai olhar, tem assistente social na Previdência. Infelizmente, nós tivemos um decreto federal que extinguiu, né, o profissional do Serviço Social da Previdência. Isso é uma grande perda. Porque como que um médico tem sensibilidade para saber o que acontece numa família? O médico entende de doença. Então, na hora de liberação do benefício, se o CAD único não foi bem preenchido pelo profissional do CRAS, isso vai interferir lá na frente. Então, é importante que o endereço esteja correto, que os dados estejam corretos, que tenham sido preenchidos com todo cuidado para que isso não prejudique a pessoa com deficiência que vai receber. Há um tempo atrás, se você tivesse na sua residência um idoso e uma pessoa com deficiência, essa pessoa com deficiência não poderia ser contemplada para receber o BPC. Porém, isso mudou.
Agora, você pode ter um idoso e uma pessoa com deficiência. Você pode ter até 2 pessoas com deficiência para receber o BPC. Isso me alegrou bastante, porque eu já atendi uma família com gêmeos autistas. E a família foi requerer o BPC para os 2. Infelizmente, só um pôde ser contemplado. Espero que agora eles estejam recebendo os 2. Volto a explicar. O BPC não é uma aposentadoria. O BPC não tem direito a 13º salário. O BPC, se a pessoa que recebe o BPC vem a falecer, marido, esposa, filhos não ficarão com o benefício. Isso é um benefício, isso não é aposentadoria. Tá certo? Bom, temos a Lei 8.899 de 1994, que é a lei que garante a gratuidade no transporte interestadual à pessoa com autismo e que comprove renda até 2 salários mínimos. Esta solicitação é feita através do CRAS, que abrange a residência da pessoa. Existem leis municipais e estaduais de gratuidade de passagem para a pessoa com deficiência. Existem cidades que aceitam um bilhete único, né? Um cartão que você pode andar no próprio município e entre os municípios daquele estado. Mas isso tem que ser visto de acordo com o município, de acordo com a sua cidade. Então, você procura o CRAS da sua cidade ou a Secretaria da Pessoa com Deficiência para verificar essa gratuidade de passagem. Para aqueles que não podem andar sozinhos, têm direito a um acompanhante. Todas as pessoas com deficiência têm direito a esse acompanhante? Não, não são todos. Tá? Só aquela que não tem condições de andar sozinha, ou no caso de criança. Tá certo? Bom, temos Lei 8.989, de 1995. Essa lei ela é bem interessante, principalmente para quem necessita comprar um automóvel. Bom, o carro, para muitas pessoas com deficiência, não é um luxo, é uma necessidade. É uma das poucas formas que essa pessoa tem de garantir o seu direito de locomoção. Quando falamos de pessoa com autismo, isso se dá por conta da sensibilidade dessa pessoa com autismo ao barulho, ao tempo de espera, aos transportes públicos, muitas vezes estarem lotados. Então, o automóvel, ele é uma necessidade. É qualquer carro que eu posso comprar? Eu vou comprar um Mercedes-Benz, né? Eu vou comprar uma BMW. Não, você não vai conseguir comprar uma Maserati. Você não vai conseguir comprar um BMW. Você vai comprar um carro popular. Um carro que te auxilie na locomoção. Esse carro, ele chega a sair com 40% de desconto. Por quê? Porque essa lei 8.989 de 1995, ela libera a cobrança de impostos do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras,
Nós sabemos que aqui no Brasil nós temos os impostos mais caros do mundo. Então, esse mouse que está aqui na minha frente, essa câmera que está me servindo como instrumento para que eu possa me comunicar com vocês. Esse material ele tem um preço X em fábrica. E quando ele chega para o consumidor, ele triplica de preço muitas vezes, por conta dos impostos que são acrescidos ao preço desse insumo. Quando eu tenho a redução desses impostos, eu tenho um barateamento no preço. Qualquer pessoa com deficiência pode comprar o carro com o desconto. Pode ser ele ou condutor, o motorista, ou, no caso dos pais de uma criança com autismo ou com outro tipo de deficiência, eles se apresentam como condutores. Como que você consegue isso? Eu vou instruir para que vocês procurem a concessionária da preferência de vocês. Seja ela Fiat, General Motors, Ford, Volkswagen, qualquer uma da preferência de vocês. Todas elas têm um setor para venda de carro com desconto de IOF e IPI. Tá? Existe uma tabela. É qualquer modelo da Fiat que eu posso comprar? Eu quero uma Fiat Toro. Infelizmente, você não vai conseguir. Cada concessionária tem uma tabela e tem os carros, que são carros populares, que integram que entram nesse rol de mercadorias com desconto. Tá certo? Então, você vai ter que ir na concessionária, lá você vai conversar e ele vai te dar toda a documentação que você precisa ter para adquirir o seu automóvel com esse desconto. Normalmente, tem algumas concessionárias que elas oferecem um serviço gratuito de despachante, porque você vai ter que pegar algumas certidões na Secretaria de Fazenda e tem alguns outros lugares. Você precisa pagar? Não. Quem não se importa de andar pode fazer, porque existem documentações que precisam ser preenchidas e entregues em determinados locais. Mas você pode fazer. Algumas concessionárias oferecem esse serviço de forma gratuita, tá? Com um profissional que vai. Mas o próprio vendedor, ele é treinado para te explicar de forma bem clara como que você faz. Todo ano eu posso comprar um carro? Não. Esse carro, você vai ficar com ele num limite mínimo de 2 anos. Tá? Então, são carros populares que você pode comprar com desconto de IOF e IPI. Lei 10.098 de 2000. Essa lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O que são esses critérios? Essa lei 10.098, ela nasce em 2000, criando os critérios para que em 2015 ela virasse a Lei de Inclusão. Por que ela nasceu em 2000? Porque, como já diz a legislação, ela estabelece normas e critérios básicos para a acessibilidade. O que é isso? São as implantações das rampas nos locais públicos, nas calçadas, são os elevadores nos ônibus para cadeirantes e pessoas com deficiência,
São os assentos destinados a essas pessoas, as portas mais largas, né? Porque quem utiliza banheiro em shopping vê que existem banheiros que até uma pessoa, qualquer pessoa tem uma dificuldade de entrar de tão pequeno que é. Nessa norma de acessibilidade, ela estipula um tamanho, estipula que todo banheiro público deve ter um banheiro exclusivo para uso de cadeirante e pessoa com deficiência, estipula largura de porta, estipula tamanho de pia, rampa de acesso, elevadores. Ah, o prédio é antigo, de 3 andares, mas não tem elevador. Tudo bem, não tem elevador, ele vai ter que instalar um elevador exclusivo para cadeirante ou pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. O que é uma pessoa de mobilidade reduzida? São as pessoas obesas, são as grávidas, são os idosos, né? A minha mãe não é cadeirante, mas a minha mãe está com 82 anos e anda com auxílio de um andador. Ela consegue subir uma escada? Não. Ela precisa de um elevador. Ela conseguiria subir sozinha uma escada? Não, porque ela anda com dificuldade. Então, essa lei de 2000, ela vem estabelecer essas normas e esses critérios para que toda pessoa com deficiência tenha acessibilidade. O direito que a Constituição garante de que todos, em igualdade de condições, possam estar em todos os espaços, essa legislação ela vem garantir isso. Um cinema, ele tem que ter obrigatoriamente elevador, ele tem que ter as portas para que passe uma cadeira de roda, ele tem que ter banheiro acessível, com pia, com vaso anatômico, com portas mais largas, ele tem que ter uma saída de emergência específica e bem dirigida para que essa pessoa tenha acesso, ela tem que ter cardápios em braille para cegos. Então, essa lei 10.098 de 2000, ela estabelece essas normas de promoção de acessibilidade. Tá? A lei 10.048 de 2000, ela dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência e outros casos. É aquela lei onde cria aquela plaquinha para atendimento prioritário de idoso, pessoas com deficiência, gestantes e criança de colo. O que é criança de colo? Criança de colo é uma criança de até 2 anos de idade. Uma criança de 5 anos no colo não é considerada criança de colo. Coloque sua criança no chão. Então, tem direito à prioridade? Não. Nós vamos ver que essa lei de prioridades, em 2018, eu vou falar isso lá na frente, ela ganha a obrigatoriedade de, nessas placas de prioridade, elas ganham o direito de ter o laço com o quebra-cabeça do autismo. Então, a pessoa com autismo, ela tem direito à prioridade de atendimento. Ela tem direito à prioridade para sentar num assento prioritário no transporte público. Ok? Bom, Lei 7.611 de 2011. Ela dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado. Isso é uma outra conquista muito grande. O que é essa educação especial? É uma educação diferenciada
para aqueles que não têm as mesmas condições de aprendizado. Ah, isso é só para o autista? Não. Uma pessoa com dislexia, ela tem um atendimento diferenciado, ela tem uma educação especializada para ela. Quando você fala de atendimento educacional especializado, aqui a gente pode incluir as salas de recurso. Aqui a gente pode incluir e deve incluir os professores que facilitam o acesso em sala de aula. Aquele professor facilitador, aquele professor que vai ser integrado na sala de aula para ajudar a pessoa com deficiência a aprender melhor, ele é reconhecido nessa legislação 7.611 de 2011. Quando na lei Berenice de Piana diz que a criança com autismo tem direito a um mediador, a um professor mediador, esse professor mediador, ele é o facilitador na hora do aprendizado. É ele que vai ajudar essa criança no desenvolvimento escolar dela. Infelizmente, eu sou professora de formação pedagógica e a gente aprende que uma lotação de sala de aula não deve ultrapassar a 20 alunos. Dependendo se é uma educação infantil, isso cai para 14, 15. Mas nós sabemos que na nossa realidade isso não se aplica. Nós encontramos sala de ensino infantil com 30 alunos. Nós encontramos sala de ensino fundamental com 40 e 50 alunos. Né? Nós encontramos sala de ensino médio com 80 alunos. Como que um aluno autista ele vai desenvolver nesse meio? Primeiro, que é bom deixar lembrado que nenhuma escola pode recusar matrícula pelo aluno ter algum tipo de deficiência, principalmente sendo autista, eles não podem negar. Tá? Também não podem cobrar dos pais um valor nas escolas particulares. Algumas escolas cometem esse delito de cobrar dos pais por um professor mediador. Isso é proibido, tá? Pode ser denunciado naquele telefone 127 do Ministério Público, como eu já expliquei para vocês. E é um direito que essa criança tem. Se ela tem necessidade do professor mediador, esse professor mediador tem que ser promovido pela própria escola. A escola tem que ter professores aptos a trabalhar com qualquer tipo de aluno. Infelizmente, eu defendo isso desde que eu me formei em professora, que, por exemplo, o estudo de Libras fosse obrigatório na grade curricular, desde o ensino infantil. Por quê? A pessoa surda, ela sofre uma discriminação muito grande, porque só consegue conversar com uma pessoa surda quem faz parte da família dela, ou outro surdo, porque a língua de Libras ela não é ensinada gratuitamente. E deveria ser. Né? Agora, alguns cursos oferecem, mas não oferecem um curso completo, oferecem um básico. E o Braille? Como é que eu lido com um aluno cego? Cássia, nós estamos fazendo uma palestra sobre autistas. Sim, mas eu tenho autistas cegos. Eu tenho autistas surdos. Eu tenho autistas que são síndrome de Down. E aí? O professor ele tem que estar preparado.
Então, existe uma educação especializada para isso. E a escola tem que atender essa necessidade. Tá certo? Bom, Lei 13.146 de 2015 é a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, também chamada do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que afirmou a autonomia e a capacidade desses cidadãos para exercerem atos de vida civil em condições de igualdade com as demais pessoas. Então, a LBI, né, ela nasce em 2015 como resultado de outras legislações que nós já vimos aí para trás. Tá? O objetivo dela é trazer essa autonomia para que a pessoa com deficiência possa exercer a sua cidadania de uma forma bem ampla. Tá certo? Aí eu já falei aqui que em 2018 o laço da prioridade, o laço do autismo, ele foi integrado nas placas de prioridade de atendimento. Quando a gente fala de prioridade de atendimento, a gente fala também, eu quero ressaltar para vocês aqui, que dentro das prioridades existe uma prioridade, a prioridade da prioridade. Quando isso se aplica? Em relação ao idoso, idosos acima de 80 anos, se estão numa fila onde tenham outros idosos, o idoso de 70 anos vai ser atendido depois do idoso de 80. Quem tem 80 anos para cima tem prioridade dentro da prioridade. E a criança com autismo tem prioridade dentro da prioridade. Eu instruo a vocês a fazer o seguinte. Você chegou num banco. Você está com seu filho autista. Procura o gerente e diz, olha, eu estou com meu filho autista, estou na fila de prioridade, um direito seu pegar o número de prioridade. Porém, você sabe que alguns autistas não conseguem esperar. Então, para que você não passe por constrangimento, para que você não exponha o seu filho, a sua criança, ou o seu adolescente, ou o seu adulto, você chega no supermercado, você chega no banco e explica isso. Tá certo? Infelizmente, a maioria das pessoas não sabem que isso é um direito garantido. Eu sempre faço uma pergunta em sala de aula. Eu tenho numa fila de hospital um idoso e uma criança. Quem vai ser atendido primeiro? Na maioria das vezes me respondem que é o idoso. Mas eu tenho que corrigir vocês. A prioridade de atendimento é sempre da criança. Por quê? Porque o direito da criança é universal. Então, se eu tenho uma grávida e um idoso, o atendimento da grávida é prioritário ao do idoso. Por quê? Porque a criança que ela traz no ventre é a pessoa de direito universal. E naquele momento ela está abrigando aquele ser. Então, o direito da gestante, ela vai vir na frente do idoso. Se você tem uma consulta médica no consultório do pediatra, então ali são todas crianças. Como é que eu vou ver a prioridade? Se eu tenho uma criança autista, a criança autista vai ter a prioridade na frente dos demais. Para tal, eu sugiro sempre que converse, que explique, olha, eu estou com uma criança autista e ela não consegue ficar esperando. Para evitar que você venha se estressar essa criança, ela vai se desregular e depois o estrago é maior, que você fale.
não tenha vergonha de dizer. Até porque uma pessoa com autismo, ela não traz vergonha para ninguém. Ela não nasceu para ser perfeita, ela nasceu para ser maravilhosa. Então, converse, fale, explique essa situação. Isso também você aplica para as vagas de estacionamento, de shopping e de rua. A pessoa com deficiência, ela tem direito a utilizar a vaga prioritária. A pessoa com autismo tem direito a utilizar essa vaga prioritária. Porém, você necessita ter uma identificação no seu carro. O seu carro tem que ter um cartão onde diz que aquele carro é um carro de uma pessoa com deficiência ou é um carro de um idoso. Então, tem a placa com o símbolo. Onde que você consegue isso? Na Secretaria Municipal de Transporte do seu município. Você tem que levar toda a documentação de laudo médico, CPF, carteira de identidade, tudo, preencher tudo direitinho e ganhar, como você ganha o passe livre, você ganha a placa de estacionamento em área reservada. Tá certo? É bom lembrar que muitas vezes você vai chegar num shopping e, como eu falei, as pessoas, a sociedade tem uma dificuldade muito grande de entender o que é uma pessoa com deficiência. Ela tem uma dificuldade muito grande em olhar para uma pessoa aparentemente normal e ver que aquela pessoa tem uma deficiência. O autista sofre muito com isso, principalmente porque eles nascem absurdamente lindos. E as pessoas não conseguem visualizar essa deficiência. Então, muitas vezes você vai chegar num shopping e vai ouvir uma piadinha, está usando a vaga indevidamente. Para isso, tenha sempre um documento que comprove. Tá? Bom, temos aqui a Lei 13.370 de 2016. Essa lei é uma lei específica para servidores públicos federais. Reduz a jornada de trabalho de servidores com filhos autistas. Essa autorização ela não traz a necessidade de compensação de horário ou redução de vencimento. O que é isso? Essa lei, volto a dizer, é para funcionários públicos federais. Porém, como a lei é para funcionário federal, há um entendimento jurídico que ela pode ser aplicada para funcionários estaduais e municipais. Por quê? Porque se a lei é uma lei que abrange a federação, automaticamente ela abrange estados e municípios. Se fosse uma lei municipal, tá? Essa lei não poderia ser aplicada para estado e nem federação. Isso ficou claro? Bom, essa legislação garante que você não tenha que compensar o horário de redução de carga horária, tá? Muito menos redução de vencimentos. Haviam alguns gestores que liberavam os seus funcionários e depois exigiam a compensação desse horário, porque esse profissional foi levar seu filho ao médico, foi levar seu filho à terapia. Hoje você não precisa mais disso, tá certo? Bom, temos a Lei 13.830 de 2019. É uma lei bem recente, foi publicada em maio do ano passado.
E nessa legislação, o Conselho Federal de Medicina reconhece a ecoterapia como terapia de reabilitação para pessoas com deficiência, por meio da equitação. Todos nós sabemos da importância das terapias em geral para a pessoa com deficiência, principalmente para o autista. E sabemos que a equitação ela tem um trabalho bem eficaz e eficiente com o autismo, quando trabalha o equilíbrio, quando trabalha sensibilidade, quando trabalha socialização, enfim. E sabemos também que a ecoterapia é algo extremamente caro e que não era coberta pelos planos de saúde. A partir de maio do ano passado, com o reconhecimento do Conselho Federal de Medicina como terapia reabilitativa, a ecoterapia passa a ser coberta pelos planos de saúde. Os planos têm obrigação de cobrirem a ecoterapia. Tá certo? Bom, Lei 13.970, essa lei é o nosso bebê. É a lei, tá, que cria a identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. A CIPTEA é uma carteira de identificação que é expedida gratuitamente. Você tem que procurar o serviço público que trata dessa... O serviço público, normalmente, é a Secretaria da Pessoa com Deficiência do seu município. É ela que vai te dizer como, normalmente, são eles também que fazem a expedição dessas carteiras. Essa carteira, por que ela é importante? Porque ela vai identificar a pessoa como pessoa com autismo. Então, tem o símbolo, tem a foto, tem o CID-10, tem tipo sanguíneo, nome de pai, nome de mãe. Ela é bem ampla nas suas identificações. Por que ela é importante? Porque, como eu falei lá atrás, quando você vai num shopping e vai deixar seu carro numa vaga destinada a pessoa com deficiência e você salta com uma criança linda de dentro do carro, o funcionário do shopping ele pode pedir uma identificação. Tudo bem, você vai mostrar um laudo, isso é válido. Mas se você tem essa carteira facilita a sua vida. Em tudo, em todos os lugares, até se essa criança se perder de você. Essa identificação, identificar a pessoa com autismo, é algo extremamente necessário na sociedade. Até para que nós possamos ensinar, porque na realidade eu não tenho que ensinar ao autismo a conviver com a sociedade. O meu exercício é ensinar a sociedade a conviver com o autismo. Para isso, eu tenho que identificar, eu tenho que falar, eu tenho que mostrar, eu tenho que dizer, não, ele é autista, sim. Não, ele pode sim, ele vai ficar nesse lugar, ele tem direito a essa escola, ele tem direito a assistir o filme, ele tem direito a ir a uma peça de teatro, ele tem direito a conviver com outras pessoas, a frequentar o parquinho, a ir na praia, a frequentar o clube, enfim. Eu tenho que preparar a sociedade para conviver com o autismo. Eu atendi uma família onde quem cuidava de um adolescente autista era uma avó. E esse menino, além de autista, ele é surdo e negro e pobre. Mora numa comunidade extremamente violenta, numa comunidade onde o crime organizado é um poder muito grande. Obviamente, é uma comunidade que sofre muita incursão policial.
Ele é um menino, como eu falei, lindo, grande e negro. Vivemos num país racista muito, muito racista. É muito triste, em pleno século XXI, estamos quase no meio do ano de 2020 e eu ter, nesse bate-papo, ter que falar para vocês, somos um país racista, sim. Então, eu pedia para essa avó identificar a casa dela como sendo que ali vivia uma pessoa com autismo. Pedi para que ela identificasse o neto, porque como ele saía de casa e muitas vezes ela não via, a comunidade conhecia o menino, mas a policial não. Então, na hora de entra a polícia e naquela correria, ele vê todo mundo correndo, ele vai correr também. O policial manda ele parar, ele não vai parar. Porque ele é autista? Não, porque ele é surdo. Então, ele se tornaria um alvo muito suscetível a uma violência. Então, eu conversei com essa avó para que ela mantivesse ele com algumas camisas, onde estava escrito na frente e atrás: eu sou autista e sou surdo. E o telefone dela, caso ele se perdesse, para que alguém pudesse entrar em contato. E para que a polícia, ao entrar numa situação onde ela nunca tinha acontecido até aquela presente data, mas a gente não pode facilitar. Tá? Eu atendi uma família também, num caso muito triste, que quem cuidava do menino, que já era um rapaz, era o pai. E esse pai infartou e morreu. Quando ele morreu, essa mãe não sabia lidar direito com esse menino. E ela precisou ir ao dentista e o levou. Só que ela não explicou na recepção da clínica que ele era autista. Ela botou ele sentado, ele ficou e ela foi ser atendida. Ele estava assistindo televisão e trocaram o canal da televisão. E ele levantou, pegou o controle e voltou, e aquilo gerou uma discussão, até porque era um rapaz. Ele começou a gritar, começou aquela gritaria, como eu falei para vocês, a sociedade não está pronta, a sociedade não sabe lidar, como muitas escolas não sabem lidar com o autista. A mãe, ao ouvir, levantou correndo, só que ele já estava muito agitado. Quando a mãe chegou perto, ele bateu na mãe. Quando ele bateu na mãe, chamaram a polícia. Ai, agressão à mulher, enfim. E ela querendo explicar que ele era autista, mas ninguém deu ouvido. A polícia chegou, machucou o rapaz, foi todo mundo para a delegacia. E depois de muito gritar, essa mãe conseguiu explicar que esse menino era autista. Desculpa. Isso teria sido evitado se ela tivesse explicado antes que ele era autista. Ah, Cássia, eu sou obrigada a expor meu filho? Não, você não é obrigada a nada. Mas eu acho que o fato de você falar, de você esclarecer, isso evita muitos problemas. Principalmente quando esse autista já é um adolescente ou é um adulto. Tá certo? Bom, agora nós vamos conversar sobre uma das legislações que eu julgo a mais importante para as pessoas com autismo e, em consequência, para todas as pessoas com deficiência. Essa lei é a Lei 8.742 de 1993. É a Lei Orgânica da Assistência Social, conhecida LOAS. Essa legislação, ela oferece o benefício de prestação continuada. O que é o benefício? É o famoso BPC. É um benefício que ele é destinado
a pessoas em situação de vulnerabilidade, sendo elas idosas, acima de 65 anos, e pessoas com deficiência que não têm a capacidade laborativa preservada. Ou seja, pessoas com deficiência que não conseguem trabalhar para se manter, elas têm direito a receber esse benefício de prestação continuada. Esse benefício, o valor dele é um salário mínimo mensal. Tá? Qualquer pessoa pode receber o BPC sendo idoso, acima de 65 anos. Esse idoso, ele não pode ter pensão alimentícia, ele não pode ter outra fonte de renda. E ele não precisa ter contribuído para a Previdência Social para fazer jus ao direito. Tá certo? Deixa eu deixar uma coisinha bem clara aqui. O BPC não é uma aposentadoria, tá? Ela não é aposentadoria, ele é um benefício. Qual a diferença? A aposentadoria é um direito adquirido. Você contribuiu para a Previdência Social durante um período, seja como autônomo, seja como funcionário privado que foi regido pela CLT, né, pela consolidação das leis trabalhistas. Você contribuiu para a Previdência Social, então você tem direito a uma aposentadoria depois de um prazo de trabalho prestado e de contribuição, tá certo? O BPC, para receber, você não precisa ter contribuído para assistência social, para a Previdência Social, desculpa. Porém, você tem que se enquadrar. Quais são as regras? Para idoso, é aquele idoso que não contribuiu, que nunca trabalhou fora, que nunca pagou INSS, não tem nenhum tipo de ajuda. Tá? Ele não tem pensão de cônjuge ou de filho, então ele recebe o benefício. Porém, para a pessoa com deficiência, existe um cálculo. É qualquer pessoa com deficiência que pode receber o BPC? Não. Pessoas com deficiência cuja renda per capita familiar não ultrapasse a 1/4 do salário mínimo. O que é renda per capita? É a renda por pessoa, por membro da família, não pode ultrapassar a 1/4 do salário mínimo. E como eu sei? O que é membro familiar? São as composições familiares. A legislação, ela leva em consideração essas novas composições familiares. Pode ser de pai, mãe, filho. Pai, pai, filho. Mãe, mãe, filho. Mãe, avó e filho. Tios, primos e outros agregados, eles não entram na contabilização dessa renda per capita. Então, você tem uma família onde moram primos e outros agregados. Na hora de fazer essa distribuição da renda familiar, o que é essa renda familiar? Nessa casa, o pai trabalha fora. Então, o pai recebe um salário mínimo. Esse salário familiar pode ser salário indireto, como pessoas que fazem bico. Essa composição familiar, essa renda, ela é somada. Digamos que o marido ganha um salário mínimo. A esposa faz unha para fora e tira, em média, R$400 por mês. Esse salário mínimo, mais essa renda dessa esposa, vão ser somados e divididos pelos membros familiares. Então, é uma casa onde tem marido, mulher,
3 filhos e tem uma avó e um deles é autista, tá? Então, essa renda é dividida entre essas 6 pessoas. Se esse cálculo ultrapassar a 1/4 do salário mínimo em vigência, essa pessoa não vai ter direito ao auxílio do BPC. Bom, importante lembrar que, para você requerer o BPC, você primeiro precisa estar inscrito no CAD Único, tá? Que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Esse CAD você vai preencher no CRAS que atende a sua residência, tá? O que é o CRAS? O CRAS é aquele espaço que também é uma vitória, tá, da assistência social, onde é um espaço físico, onde ele monitora, ele monitora e ele é responsável por um número X de moradores de um determinado bairro. O CRAS ele está presente em todos os estados da federação e em todos os municípios do Brasil. Alguns bairros, por serem maiores, eles podem contar com 2, 3 CRAS. Então, você tem que ir ao CRAS e preencher o CAD Único. Esse CAD Único, ele é um questionário bem extenso, onde você vai preencher os dados. O importante é que ele seja preenchido corretamente. Os dados de endereço, de documentação, têm que estar extremamente corretos, porque ele vai gerar um número e esse número ele identifica aquela pessoa, aquela família. Gera um número de acordo com o responsável da casa. Numa casa, por exemplo, você tem uma pessoa com deficiência. Cada componente dessa casa gera um número de CAD único. Porém, tem o CAD que é da pessoa responsável pela família. Tá certo? Lembro para vocês, toda a documentação ela é extremamente importante. Atualmente, nós estamos vendo alguns problemas que estão sendo encontrados pela Caixa Econômica Federal por conta do auxílio emergencial. Então, vale ressaltar, é importante a votação, todo ano de votação. Quem não vota e não paga a multa tem o título eleitoral suspenso. Consequentemente, o CPF dessa pessoa também fica suspenso. O que ocorre? Você não pode prestar concurso público, você não pode participar dos programas do governo federal, porque você depende de CPF. O CPF ele é uma identificação pessoal. Cada pessoa tem o seu CPF. Porque se eu falar aqui o nome de José da Silva, eu vou encontrar zilhões de José da Silva. Mas José da Silva com o CPF número tal, só existe um. Então, essa é a forma de identificação, é a forma de que o governo saiba para quem ele está pagando o benefício e quem é quem. Então, é muito importante que os documentos, que a sua documentação esteja em dia. Ah, eu não quero votar, eu vou lá, pago R$3. Sim, se você não votou e não pagou R$3, o seu título está suspenso e, consequentemente, o seu CPF também, volto a dizer. E vai encontrar, numa situação emergencial, isso vai te fazer falta. Tá?
Voltando ao BPC. O BPC, como eu já falei, é um benefício. Como benefício, ele não pode ser deixado para outra pessoa. Ou seja, a pessoa, o idoso, vou citar um exemplo de um idoso. Ele recebe BPC e ele vem a óbito, né? Ou seja, ele falece. O que vai acontecer? Ele pode deixar esse benefício para uma esposa, ou para o marido, ou para um filho? Não. Por ser benefício, ele não tem direito a herdeiros. Ele não fica para ninguém. Com o óbito, ele é suspenso imediatamente. E o benefício também não dá direito ao 13º salário que é pago todo final de ano como bonificação. Quem recebe aposentadoria ou pensão recebe o 13º. Quem recebe BPC não recebe 13º. Como eu estava dizendo, volto a ressaltar que o benefício ele pode ser cancelado de uma hora para outra. Pode chegar algum novo governo e achar que ele não se faz necessário e cancelar. Para as pessoas que recebem BPC por conta de deficiência física, ressalto que esse benefício ele é reavaliado a cada 2 anos. O fato de você receber o BPC hoje não significa que você vai receber por toda a sua vida. Então, uma família que tem uma criança autista, ela dá entrada no BPC, porque ela se enquadra naquela característica de que entre os membros familiares, a renda per capita não ultrapassa 1/4 do salário mínimo. Então, ela recebe, quer dizer, a criança recebe o BPC. Significa que até ela morrer com 150 anos de idade, ela vai continuar recebendo o BPC? Não. A cada 2 anos, o BPC é reavaliado. Ok? Então, isso não pode ser deixado de levar em consideração. Cássia, por que é reavaliado? Porque existem deficiências que elas podem proporcionar à pessoa a capacidade laborativa. O que é isso? É aquela pessoa que consegue trabalhar para se sustentar. Tá certo? Eu conheço várias pessoas surdas, pessoas cegas, cadeirantes, autistas que trabalham. Tá aí Lionel Messi, que não deixa mentir. Ele consegue se manter a família e ainda algumas coisas mais. Tá certo? Por isso que o BPC ele é reavaliado. Ok? Infelizmente, às vezes eu sei que existem muitas famílias que não conseguem trabalhar para cuidar da sua pessoa com deficiência. Porém, algumas pessoas também não incentivam esse retorno, tanto da pessoa com deficiência, quanto do terceiro que toma conta, daquele cuidador que zela por aquela pessoa. Eu, particularmente, acho que todo mundo que pode viver do seu trabalho é melhor do que viver de um benefício. Como eu falei, eu vou ressaltar, o benefício ele pode ser retirado a qualquer momento. Já temos uma legislação, inclusive, já temos uma discussão no cenário político sobre redução do valor de BPC ou extinguir o BPC. Sabemos também que as famílias têm algum receio de que a pessoa com deficiência ela possa vir a trabalhar.
Existe a lei de cotas, onde as empresas, a partir de um número X de trabalhador, ela é obrigada a ter no seu quadro funcional uma pessoa com deficiência. Ah, Cássia, isso é uma balela. Sim, não é balela, não. Tá? Elas são obrigadas, porque elas são fiscalizadas. Algumas empresas, elas chegam, colocam no seu quadro e, de uma forma absurda, ela, depois da fiscalização, ela demite aquele funcionário. Lembra que eu falei para vocês do Ministério Público? Lembra daquele telefonezinho 127? Essa é a hora da denúncia. A denúncia ela tem que ser feita todas as vezes que o direito for violado. Tá certo? Lógico que você tem que ter subsídios. Você tem que ter nome, endereço, nome da empresa, do denunciado e do denunciante. A denúncia pode ser feita de forma anônima. Ok? Bom, quanto ao BPC, eu vou mostrar uma alteração bem recente que houve agora em abril de 2020, que é a Lei 13.982. Essa lei, ela faz uma pequena alteração para determinados casos do BPC, por conta dessa situação que nós estamos enfrentando do coronavírus, do Covid-19, tá? Em alguns casos, o BPC, na hora da avaliação, ele pode, ao invés de ser levado em consideração 1/4 do salário mínimo, que é o que diz a lei, ele pode ser avaliado em cima de meio salário mínimo. Por quê? Por conta dessa questão emergencial que nós estamos vivendo. Tá certo? Então, diz aqui que, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e da emergência da saúde pública de importância internacional em decorrência do coronavírus Covid-19, o critério de aferição de renda familiar mensal per capita, previsto no artigo 3º, no capítulo 3º do artigo 20, poderá ser ampliado para meio salário mínimo. Isso é para todo mundo? Não. Em determinados casos, vai ser levado em consideração a questão do grau de deficiência e a dependência do cuidador, que aqui na legislação é chamado de terceiro, no desempenho de suas atividades diárias. Tá? Vai ser levado em consideração a questão dos gastos com medicamentos, com fraldas e outras situações para que possam promover o bem-estar dessa pessoa com deficiência. Mas apenas nesse período de calamidade pública em que o país se encontra por conta do coronavírus. Tá? Então, existe essa legislação, que é uma legislação extremamente nova, é uma legislação de apenas um mês, onde fala exatamente isso. Eles vão levar em conta as questões de moradia e outras situações. Quem faz essa avaliação é a Previdência Social, é o INSS. Por quê? O benefício é da assistência social. É uma conquista da assistência social. Porém, a assistência não tem no seu corpo profissional médicos. Então, só quem pode fazer avaliação médica é médico. Só quem pode interpretar Código Internacional de Doença, que é o CID, né? O CID-10, que é o que vigora no momento,
é médico, isso é uma atribuição médica. Nenhum outro profissional pode fazer esse tipo de avaliação. Da mesma forma que para dar um laudo, o laudo ele é dado por médico. Somente um médico pode dar um laudo de uma determinada deficiência. Tá? Seja autismo, seja síndrome de Down, aí vocês vão dizer para mim, síndrome de Down, você olha, você sabe. Não. Existe uma outra síndrome chamada síndrome do alcoólico fetal, que a criança nasce com todas as características da síndrome de Down. Porém, geneticamente, ela não apresenta mudança genética no gene 19, como tem a síndrome de Down. Até porque, para diagnosticar a síndrome de Down, somente um médico geneticista pode fazer isso. Ok? E para o laudo do autismo, tem que ser um neuroinfantil, um psiquiatra, enfim. Mas os profissionais que emitem e assinam o laudo é médico. Então, quem faz a avaliação dos pedidos de BPC, depois que você foi lá, você esteve no CRAS, preencheu seu CAD único, você está com toda a sua documentação, né? Você pode recorrer a essa documentação. Alguns CRAs, ela tem essa documentação de preenchimento para solicitação de BPC com eles. Ou você passa numa loja da Previdência Social, do INSS, e solicita, porque ele já tem isso impresso, ou para quem tem acesso, pode pegar pela internet no site da Previdência Social. Essa documentação tem que ser preenchida corretamente, não pode ter rasura, tem que ter um laudo atualizado. Mas meu filho tem um laudo quando ele nasceu e agora ele tem 17 anos. Você tem que ter um laudo atualizado. A data desse laudo tem que ser de uma data atual. Tá certo? Você preenche toda essa documentação. O médico que assina esse laudo tem que ser um médico do Sistema Único de Saúde. Mas eu tenho um médico particular que fez o laudo. Você pode ir na unidade básica de saúde em que você é atendida e requerer. Alguns médicos, eles aceitam transcrever para o formulário. Tá certo? Mas alguns não. Alguns vão querer novamente olhar o paciente, o que é direito dele. Depois que você tem toda essa documentação preenchida de forma correta, como eu falei, não pode ter rasura, não pode usar liquid paper, não pode dar aquela emendadinha na letra. O caracterizou rasura, eles não vão avaliar. Então, preencha com cuidado, liga, vou voltar aqui a tela um pouquinho. Liga 135, que é o telefone da Previdência Social, e você faz o agendamento para a agência mais próxima da sua residência. Tá certo? E lá, quem vai fazer essa avaliação é um médico perito do INSS. Aquele mesmo médico que faz a avaliação na hora do pedido de auxílio-doença. Beleza? Bom, nós vamos, como eu já falei, a gente vai ter um outro tempo também que a gente vai poder tirar dúvida. Se tem alguma dúvida, você anota direitinho para que a gente possa tirar em breve. Tá? Vamos dar sequência aqui. Eu achei bem importante tirar aquela tela de fundo para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o benefício de prestação continuada
que é sempre uma dúvida muito grande e eu acho bem importante que a gente possa esclarecer. O benefício de prestação continuada, há um tempo atrás, se você tivesse uma pessoa idosa na família que recebesse BPC, na hora de contabilizar a renda per capita familiar para a pessoa com deficiência, esse BPC do idoso era contabilizado na renda familiar. Diferente se você tivesse 2 idosos em casa para receber o BPC. Se você tivesse 2 idosos, os 2 poderiam receber o BPC. Porém, se você tivesse um idoso e uma pessoa com deficiência, essa pessoa com deficiência não poderia receber o BPC, porque o benefício era contabilizado para a pessoa com deficiência. Temos um projeto, temos uma legislação já bem recente, que não, esse direito individual, ele não contabiliza mais. Então, de acordo com essa nova legislação e com o momento de emergência que o Brasil se encontra por conta da Covid-19, é permitido que 2 pessoas com deficiência possam receber o benefício. Então, você tem uma pessoa com deficiência, esse direito individual, esse benefício não é contabilizado na renda per capita dessa família. Tá? Isso é um ganho. Eu tenho isso como um ganho muito grande. Por conta do BPC ser no valor de um salário mínimo. Eu atendo algumas famílias e eu sei de muitas pessoas que deixaram, né, de mães, avós, de cuidadores que deixam as suas profissões para cuidar do seu filho autista, pela dificuldade em que essa família encontra de ter alguém que tome conta. Então, essa pessoa, ela abre mão da sua vida profissional para cuidar de uma pessoa com deficiência ou com autismo. Às vezes eu ouço algumas falas que me preocupam em se tratando do benefício. O que eu quero falar para vocês? Estimulem. O autista, ele não é criança a vida toda, eles crescem. Então, estimula a autonomia do seu filho autista. Eles são capazes, sim, eles são surpreendentes. Já convivi com autistas que chegaram sem dar uma palavra, sem ir ao banheiro sozinho. E com o passar do tempo, eles tiveram uma evolução surpreendente de falar, de conversar, de mostrar habilidades, inclusive laborativas, de conseguir conviver normalmente no ambiente de trabalho. Tenho amigos que trabalham em empresas onde tem autistas trabalhando com eles. Então, acredite, o seu autista é capaz, sim, ele é capaz de te surpreender de forma, assim, maravilhosa. Então, estimula a autonomia dele. Estimula para que ele possa vir ser um cidadão de fato e de direito, de contribuir para a previdência social, de trabalhar de carteira assinada e de não depender de benefício nenhum. Isso eu digo para os cuidadores, para os pais, para as mães, em relação a si próprio. Faça o possível para voltar à sua vida laborativa, sim. Porque vai chegar uma hora, o meu medo, o meu receio
é que alguém possa retirar isso que é dito benefício e que, ao meu ver, deveria ser um direito adquirido. O que é um direito adquirido? É aquilo que ninguém pode tirar de você. Quando você contribui para a Previdência Social, seja como funcionário, né, CLT, seja como autônomo, como empregado doméstico, como microempresário, seja da forma que for, você tem um direito adquirido. Cássia, mas tem uma mudança uma reforma na Previdência Social. Essa reforma ela se dá em prazos de contribuição. Mas o direito adquirido você não pode mexer, porque é inconstitucional. Então, você contribui para a Previdência, você tem o direito a receber auxílio doença, auxílio maternidade, você tem direito à aposentadoria, inclusive ao famoso e fatídico auxílio reclusão, que me deixa muito triste quando eu ouço alguém dizendo assim: nossa, uma criança na escola custa menos, e um preso custa tanto. E o preso, ele ainda fica preso e recebe um salário mínimo. Queridos, não são todos os presos que recebem um salário mínimo. Tá? Que não é um salário mínimo, é em cima da contribuição. Só recebe o auxílio reclusão, e esse auxílio não é para o preso, esse auxílio é para os familiares. Então, a mãe, a esposa, os filhos, eles não têm culpa do delito que uma determinada pessoa cometeu. Se ele é o provedor da família, e no trânsito em julgado, o que é trânsito em julgado? Desculpa. É aquele período entre é um período jurídico que ele transita desde a prisão até o julgamento, quando há uma sentença, tá? Existe uma sentença de condenação. Essa pessoa foi presa. Quando ela fica presa, que foi declarado que ela cumprirá um tempo X de detenção, se ele era um funcionário, se ele contribuía para a Previdência Social, ele tem direito ao auxílio reclusão. Volto a dizer, ele vai receber isso na penitenciária? Não, quem vai receber são os dependentes, filhos, esposa, o marido ou os pais. Tá certo? Isso é um direito adquirido por ele. Ele contribuiu, está no período onde ele pode requerer, então ele pode receber. Tá? Não são todos os presos que recebem esse auxílio reclusão. Então, volto a dizer, se você pode não depender de benefício, que infelizmente alguns políticos acham que é uma caridade, e não é. A assistência social, ela lutou muito e luta até hoje para uma equiparação, pela uma igualdade de direito, por garantia. Quem garante direito é lei. Mas nós da assistência, nós trabalhamos muito para que essas legislações elas sejam divulgadas, para que as pessoas possam ser empoderadas daquilo que lhe faz jus à lei.
E eu ouço, às vezes, uma pessoa dizer assim, não, eu até poderia trabalhar, mas se eu trabalhar, sabe o que acontece? Meu filho perde o BPC. Lembra que o BPC, como benefício, ele pode ser extinguido a qualquer momento. E como a preocupação de todos aqueles que cuidam de um autista ou de uma pessoa com deficiência é o que será dele se eu morrer agora, lembre-se que se você trabalha e você contribui para a Previdência Social, você pode deixar uma pensão para o seu filho ou para a pessoa que você cuida. Tanto que ele tem que ser seu dependente. Enquanto criança, essa dependência ela é automática. Enquanto ele é criança, adolescente, depois de 18 anos, você precisa ter uma documentação, tá, que comprove que essa pessoa é dependente de você. Então, tem que ter um documento de tutela e tudo mais. Mas isso é lá na frente. Você tem essa documentação, a hora que você faltar, a hora que você não estiver mais aqui entre nós, ele vai continuar recebendo, sim, a sua pensão, como qualquer pensionista tem direito. Então, eu acho muito importante a gente conversar sobre isso. A gente falar dessa importância de se conhecer, de não ser dependente de nada nem de ninguém, principalmente de benefício. A nossa instabilidade política é muito grande. Eu não estou aqui, não quero falar de política partidária, eu estou falando de direito. A minha fala é a fala preocupada de uma assistente social que espera muito que um dia eu possa ver o direito prevalecer sobre a caridade. Tá certo? Então, estimula a autonomia do seu filho. Né? Estimula sim que vai valer a pena. Você vai se surpreender de uma forma muito positiva. Autismo tem cura? Não, tem tratamento. E o autista, ele é capaz sim, de mudar o mundo e de até trabalhar, né, para se sustentar, de ter uma vida digna, tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Bom, vamos finalizando aqui o nosso bate-papo. Eu espero que muito em breve a gente possa fazer esse bate-papo ao vivo, onde a gente possa estar se abraçando. Estamos num momento muito difícil, né? A humanidade está enfrentando um momento muito difícil com esse vírus, com o coronavírus, mas nem tudo está perdido, né? Esse vírus, ele tem um lado muito positivo. Esse vírus, ele está vindo para mostrar para a humanidade que ela vinha cometendo erros fantásticos, erros muito grandes, digamos assim. Um deles foi para os dirigentes mundiais, que até então estava todo mundo preocupado em fechar as suas fronteiras, em criar armas potentes, nucleares, armas que destruíam com poder de distribuição, um míssil que dava 3 voltas ao mundo, que destruía isso e aquilo, que abateria vidas, porém, né,
as casas não seriam destruídas, e esse vírus veio dizer o seguinte: não adianta, vocês erraram. Ao invés de investir em armamento, vocês deveriam ter investido na educação. Vocês deveriam ter investido na ciência, na tecnologia, porque eu faço mais estrago do que qualquer míssil que vocês tenham criado. O meu poder de abater vidas é maior do que o de qualquer míssil. E eu sou silencioso, ninguém me vê, eu não faço barulho, eu só faço estragos. Mas esse mesmo vírus está trazendo uma solidariedade muito grande entre as pessoas. Esse mesmo vírus está mostrando para quem tem dinheiro que o dinheiro dele... O vírus não aceita dinheiro como fonte de pagamento, nem cartão de crédito. O vírus, ele não vê ninguém, ele não vê se é rico, se é novo, se é jovem, se é velho, se é europeu, se é americano, se é brasileiro, se é africano, ele mata. Então, para evitar isso, vamos ficar em casa. Vamos aproveitar o nosso tempo dentro de casa para cuidar de nós, para cuidar da nossa família, para cuidar do nosso conhecimento, para fazer o que vocês fizeram agora. Vamos estudar, vamos conhecer, vamos ocupar a cabeça com coisas boas. Vamos exercer a solidariedade. O vírus veio nos ensinar isso. Esse vírus veio tornar o ar mais respirável, os oceanos mais navegáveis e mergulháveis, porque nós estamos vendo a natureza responder de uma forma muito positiva à nossa quarentena. Ficar em casa é o melhor remédio, porque não existe vacina, não existe medicamento comprovado contra o coronavírus. Como que a gente pode evitar o coronavírus? É ficando em casa, é lavando as mãos corretamente. Quando necessitamos ir à rua com extrema necessidade, usando máscara, usando álcool em gel para estar sempre limpando as nossas mãos. Esse vírus veio mostrar que nós precisamos de um mundo limpo. Limpo de maldade, limpo de ruindade, limpo de gente ruim, de gente perniciosa. Esse vírus veio nos mostrar que a vida humana tem valor. Ele veio mostrar que a nossa família é a nossa maior riqueza e que os nossos amigos são os nossos tesouros. Eu considero cada um de vocês um tesouro para mim. Então, eu espero em breve poder encontrar com vocês e a gente se abraçar muito. E que quando isso tudo terminar, nós possamos ser pessoas bem melhores do que nós fomos em fevereiro desse ano. Eu, Cássia, quero ser um ser humano bem melhor do que eu fui em fevereiro. Eu quero que esse novo mundo que vai surgir recebam novas pessoas, pessoas mais empáticas, pessoas que respeitem as outras, pessoas que olhem para as outras. Nesse momento, eu aproveito, eu quero deixar o meu muito obrigado para todo mundo que está trabalhando, que é das atividades essenciais, que trabalham nos hospitais, porque um hospital não é feito só de médicos, enfermeiros e técnicos. Um hospital é feito de vários profissionais, é feito de faxineiro, de recepcionista, de segurança, da moça que empurra o carrinho de alimento, do lixeiro que recolhe o lixo. Então, para essas pessoas, para todos os motoristas de transporte público, para todos os policiais, bombeiros, para todos os profissionais essenciais, motoboys, enfim, para quem não pode ficar em casa e que realmente tem que trabalhar, eu bato palma para você.
eu dou meu beijo, eu dou o meu abraço e rogo a Deus para que proteja cada um de vocês. Para quem pode, fica em casa, se cuida, cuida da cabeça, cuida do coração. Estudar é a melhor coisa do mundo. O estudo é a chave para que nada, o conhecimento, eu já falei no início, o conhecimento é a chave para que você não seja escravo de nada nem de ninguém. Tá? Então, eu sei que em breve a gente vai poder se conhecer, em breve a gente vai poder se dar esse abraço que todos nós estamos merecendo. E eu trouxe uma fala que diz assim: a vileza e a ingratidão estão sempre dispostas a vitimarem as pessoas mais bondosas. Por isso é que ser bondoso neste mundo não é para os fracos, é para os fortes. Que sejamos bons, que sejamos bons filhos, bons pais, bons cônjuges, bons amigos, bons vizinhos, bons profissionais. Principalmente quando isso tudo terminar, que sejamos bons seres humanos. Tá? Independente da sua fé, a oração ajuda muito nesse momento. Nos manter perto de Deus nos faz muito bem. Então é hora de olhar por você, de olhar por sua família, de olhar pela sua comunidade, de olhar para Deus, de olhar para a natureza. Tá? Em breve, eu creio que em breve nós vamos nos encontrar. Beijo no coração de cada um e muito obrigada. Nascemos para ser incríveis, não perfeitos. Isso vale para o autista, isso vale para mim, isso vale para você. Abraço, beijo e muito obrigado. Muito obrigado mesmo por me ouvir. Eu sei que depois a gente vai ter um link de bate-papo. Tá? De bate-papo não, perdão, para eu tirar dúvidas. E vai ser muito bom. Tá ok? Fiquem com Deus.